Deus nos chama para viver por propósito. O propósito é o que dá sentido na nossa vida. É o que faz a gente levantar de manhã cedo, mesmo quando a gente está cansado. Mesmo quando está frio, quando está chovendo. É o que faz a gente seguir, mesmo quando as coisas não vão tão bem quanto a gente gostaria. O propósito é o que faz a gente seguir e persistir, apesar das dificuldades, com paz no nosso coração, se nós tivermos certeza que estamos vivendo o nosso propósito. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Eu quero saber e tentar encontrar com você, se você ainda não encontrou o seu propósito. Para nós falarmos sobre propósito, eu lembro da história desse menino aqui. Talvez você já conheça a história dele, se você não conhece, você vai ficar conhecendo agora. Esse é um menino romeno, mora lá na Romênia, chamado Christian. E o sobrenome fica aí para você interpretar no português que você conseguir. Mas o nome dele é Christian. E esse jovem viveu algo muito intenso. Para que você entenda a história dele, aí tem um áudio aí, se vocês, não sei se já está aberto, mas o pessoal do som puder liberar o áudio para mim. Esse vídeo aqui conta um pouquinho. Tá indo aí o vídeo? Vamos ver se vai. Me ajudem aí a dar o play qualquer coisa. Vamos ver, peraí, que foi um a mais. Aí, dá o play nesse aí para mim. Para você entender, em 2013, na Romênia, uma criança de 3 anos de idade caiu num buraco de 15 metros de profundidade. E esse buraco tinha 30 centímetros de diâmetro. E você pode ver que foi feito todo o possível durante 11 horas para tentar resgatar essa criança de dentro desse buraco. Que eles estavam ali escavando ao redor, estavam de alguma maneira tentando resgatar ele, mas era muito arriscado porque era muito profundo e podia colapsar o buraco. E então eles tentaram, cavaram, tentaram se comunicar, mas a criança com 3 anos de idade, lá no fundo estava com privação de ar, de luz, estava molhada, com medo. O choro dessa criança dava para ouvir lá de cima. E aí surge o Christian, com 14 anos de idade. Ele estava vindo da escola, viu aquele movimento que estava acontecendo ali e decidiu se aproximar para ver o que estava acontecendo. Pode dar play nesse aí também. E então, quando ele se aproximou e ele viu que ninguém estava conseguindo tirar, eles tentavam colocar a corda e não conseguiam puxar a criança para cima, e ele disse: olha, eu sou pequenininho, eu sou magrinho, eu vou descer lá para buscar essa criança. E aí então começaram a dar as instruções para ele, depois de resistir por muito tempo. Os socorristas não queriam, porque de um poderia ser 2 pessoas, 2 crianças basicamente no fundo do poço. Mas eles deram as instruções e deram os equipamentos para o Christian, até que finalmente colocaram ele de cabeça para baixo naquele buraco. E então começaram a descer ele, a distância ali, a fundura a qual ele estava. E então desceram, você pode ver ali, começaram a descer, amarrado pelas pernas, com uma lanterninha na cabeça, começaram a descer o Christian até o fundo daquele buraco. E aí então, depois de algum tempo, eles, ao receber o sinal do Christian, começaram a subir a corda. E então todos, imagina, depois de 11 horas trabalhando, ficaram na expectativa até que finalmente chegaram às pernas do Christian. E finalmente, a criança com 3 anos de idade foi resgatada e entregue para os seus pais. Eu sou pai e eu imagino a agonia que essa família estava vivendo. Se você ainda não é pai, você também pode imaginar a agonia que eles estavam vivendo. E graças a esse menino, um menino de 14 anos de idade, que decidiu se arriscar para viver um propósito a qual ele entendeu: eu posso entrar nesse buraco, eu posso ir lá e salvar essa criança. Por não se abster, por não negar viver o propósito que ele tinha naquele momento, ele conseguiu salvar aquela criança de 3 anos e devolver ela para os seus pais. O Christian até hoje é considerado um herói nacional lá na Romênia. Ele ganhou uma casa, enfim, e até hoje ele é tido com muita consideração pela comunidade onde ele vive.
E sabe, essa história me lembra de uma outra história que está na palavra de Deus, que está na Bíblia. Também de um menino que decidiu viver o seu propósito, por menor que ele fosse, por mais limitado que fosse aquilo que ele tinha em mãos, ele decidiu viver o seu propósito. Eu te convido para abrir aí a tua Bíblia comigo em João capítulo 6. Pega a tua Bíblia, seja física, se você trouxe, igual eu trouxe a minha aqui. Seja aí no celular, se você tem o seu celular à mão. João, o Evangelho de João, capítulo 6, o verso 5 em diante. João capítulo 6, o verso 5 em diante diz o seguinte: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde nós vamos comprar pães para toda essa gente poder comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, de barriga cheia, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Você entende o que aconteceu aqui? Haviam 5.000 homens, só homens, fora as mulheres e crianças que estavam ali assentadas para ouvir Jesus pregar. E aí, então, em determinado momento, Jesus disse assim: Como que a gente vai dar comida para esse povo? Porque eles estão há muito tempo aqui ouvindo eu pregar, estando aqui com a gente, ouvindo do Evangelho. Agora eles precisam comer. E os discípulos ficam desesperados. Eles disseram assim: Senhor, nem se a gente tivesse uma padaria, um mercado, a gente ia conseguir alimentar esse tanto de gente. E Jesus, ele já estava ali incomodando eles com essa pergunta, porque ele sabia o que estava para acontecer. E aí, então, de repente, André chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, é o seguinte, tem um menino aí que ofereceu 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas, Senhor, o que a gente vai fazer com isso? 5 pães para 5.000 homens, 2 peixinhos para milhares de pessoas. E Jesus disse assim: Peraí, manda que todo mundo sente, traz esse menino aqui e prestem bem atenção no que vocês vão vivenciar agora, porque vai ser um dos momentos mais sensacionais do meu ministério aqui nessa terra. Eu fico pensando, provavelmente tinha gente que tinha mais comida do que aquele menino entre os 5.000 homens. Ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, que era comida de gente pobre. Não era nada muito rebuscado, não era nada muito chique. E ele chega diante dos discípulos e diz assim: Olha, eu sei que vocês estão tentando resolver o negócio da comida aí, isso é o que eu tenho. O que será que fez ele chegar a esse ponto de entregar o que ele tinha, por mais insignificante que fosse? E eu fico pensando os diferentes motivos que ele tinha para não entregar. Ele podia pensar assim: quem sou eu? Eu sou uma criança, eu sou desconhecido, eu sou só um menino. O que eu vou me meter lá? É os adultos que estão resolvendo. Ele podia pensar assim: olha, se eu entregar, não vai servir para ninguém, basicamente, vai alimentar uns 2, 3, e eu vou ficar sem comida. Esse é o meu lanche. Então, ao invés de entregar, ele podia ter ido para o cantinho e comido o lanche dele, e ele estava resolvido. Para ele servia, para ele era suficiente. Ele podia olhar e dizer assim: olha, tem gente que tem muito mais do que eu, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que não é pobre igual eu aqui, então eu não preciso ir lá, eu tenho muito pouco, é uma comida muito simples, ainda se fosse um negócio mais rebuscado. Quantas desculpas e quantos motivos ele tinha para não se levantar e entregar os pães e os peixes para Jesus. E ninguém ia julgar ele por isso. Ninguém ia olhar para ele e dizer assim: não entregou os 5 pães e 2 peixes. Não, porque não ia servir para o povo, não ia alimentar todo mundo.
Mas aquele menino, o pouco que ele tinha, ele decidiu entregar para Jesus. Ele não sabia o que ia acontecer. E ele não tinha poder para multiplicar os pães e peixes. Ele não tinha recursos para isso. Ele não podia transformar aquela comida para um monte de gente comer. Mas a disposição daquele menino em entregar o pouco que ele tinha tornou o impossível possível. Ele não tinha poder, ele não sabia o que ia acontecer, ele nem imaginava. Eu tenho certeza, não passou na cabeça dele, poxa, Jesus pode multiplicar isso aqui e alimentar todo mundo. Não. Ele só chegou diante de Jesus e disse, olha, isso é o que eu tenho. Não sei se vai servir de alguma coisa, mas isso é o que eu tenho. E ao entregar o que ele tinha para Jesus, um milagre aconteceu. Se aquele menino tivesse ouvido o tanto de desculpas que a gente ouviu antes aqui, e ele tivesse seguido isso, o milagre não teria acontecido. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. O milagre, ele não nasce no acúmulo, mas ele nasce na entrega. Às vezes você tem dons maravilhosos. Deus te deu dons tremendos. Deus te deu capacidade que é muito maior do que 5 pães e 2 peixinhos. Mas você está guardando para você. E você fica pensando, por que o milagre não acontece na minha vida? Não acontece porque você está acumulando e não entregando. Você pode olhar para as suas qualidades e dizer, mas eu não sei cantar tão bem, eu não sei pregar tão bem, eu não sei fazer quase nada, eu acho. Como que eu vou entregar isso para Jesus? O milagre vem na entrega, por menor e mais simples que ela seja. Essa história, ela está nos 4 evangelhos. Mas um detalhe interessante é que nenhum dos evangelhos menciona o nome do menino. Se você parar para perceber, o menino é uma figura quase que insignificante e ao mesmo tempo crucial dessa história. Porque a gente não sabe o nome dele. A gente não sabe exatamente a idade que ele tinha, a gente sabe que era um menino que tinha 5 pães e 2 peixes e entregou isso para Jesus, e Jesus fez disso um dos maiores milagres da história. Mas a Bíblia não cita o nome dele por um motivo muito simples. Para Deus, a disponibilidade é mais importante do que a visibilidade. Às vezes a gente acha que para viver o nosso propósito, a gente tem que estar pregando para 1000 pessoas. Para as minhas redes sociais serem relevantes, eu tenho que ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores. Para eu ser relevante, eu preciso estar visível. Mas entenda, para Deus, a disponibilidade é mais importante do que a visibilidade. Talvez Deus vai te usar para pregar para milhares de pessoas. E talvez Deus vai te usar para pregar para uma meia dúzia de pessoas que são importantes demais para o reino de Deus. Viver o propósito nem sempre é ter visibilidade. Existe muita gente que é famosa e rica e vive sem propósito. Não tem mais energia para levantar de manhã. Não sabe mais o que está fazendo na vida. Não encontra mais sentido na sua existência. E tem muita gente que é anônima e que todos os dias, por mais difícil que a vida seja, por mais simples que é o lar que ela mora, ela levanta e apesar das dificuldades, ela levanta com um senso de propósito, porque ela sabe que ela está vivendo o plano do Senhor para a sua vida. Mais importante do que visibilidade para Deus é disponibilidade. E eu pergunto para você, o que está te impedindo de viver o propósito de Deus para a tua vida? O que está te impedindo de viver com essa paz de que só quem vive pelo propósito consegue ter? O que está te impedindo? Talvez você está dizendo, mas eu sou desconhecido. Ninguém repara em mim. Ninguém reconhece o que eu faço. Eu faço e as pessoas não me agradecem, as pessoas não reconhecem. Tem gente que faz muito menos e é muito mais reconhecido. Falta de visibilidade. Eu sou ocupado demais. Sabe, existe uma escritora
que eu gosto muito, que ela diz que às vezes a gente nessa rotina louca que a gente vive como se fosse um animal de carga. Porque a gente levanta de manhã e a gente não tem tempo para meditação, não tem tempo para nada, a gente já levanta, come ali um café da manhã, meio um pão ali, um leite, um negócio rápido, já sai, vai trabalhar, trabalha até tarde, aí chega em casa, está arrebentado, aí vai buscar aqueles anestésicos, né, que é assistir coisas, fazer outras coisas, ou vai direto dormir, e a nossa rotina consome tanto a gente que a gente está vivendo no piloto automático, parecendo um animal de carga que só vive para trabalhar e cumprir tarefas, e não para viver por um propósito grandioso, por menor que ele seja, que Deus tem para você. Você sabe qual é o teu propósito? Quando você entrou aqui nessa noite, você sabe o porquê Deus te chamou para estar aqui? Você sabe o que Deus quer da tua vida todos os dias quando você levanta? Você sabe o que Deus está te chamando para fazer? Quando você viver por propósito, meu amigo, minha amiga, não importa aonde você estiver, você vai viver em paz. Nós enviamos a Mari para a missão aqui, tivemos o testemunho da missão Amazônia, e quando nós fomos para lá, para o Amazonas, andar 40 horas de barco, no meio desse ano, dormindo 10 noites numa rede, num calor, e quem é de lá, né, sabe que o negócio lá é quente, viu? É quente, eu acordava suado e dormia suado. Com jacaré, sucuri, e aí piranha. E aí você diz, mas que negócio de louco esse? Por que eu vou fazer isso se eu tenho ar-condicionado em casa? Se eu tenho uma cama confortável? Se eu tenho um shopping center para ir quando eu quero jantar, enfim. Para que fazer isso? E eu digo para você que, sabe, a gente volta até meio que se sentindo meio besta, assim, sabe? Porque a gente corre tanto atrás de coisas inúteis, quando para a gente viver pelo propósito a gente precisa tão pouco e a gente é tão feliz. Eu quero contar a história de um pastor para você. Talvez você conheça, mas eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar desse sujeito aí. Esse tiozinho de bigode chama Mordecai Ham. Ele é um pastor que viveu no século XIX nos Estados Unidos. Ele era um missionário. Esse é um pastor que nunca foi para a Casa Branca, nunca conheceu um presidente, nunca pregou para milhares de pessoas no estádio, nunca teve um canal no YouTube pregando para milhões de pessoas, nunca teve um programa na televisão, mas ele era um evangelista que sabia que o seu propósito era pregar. E um dia, ele foi fazer uma série de conferências numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, bem no interior. E lá ele começou a pregar, montou uma tenda, que antigamente se pregava assim, era aquelas tendas, tipo um circo. Montou uma tenda, começou a anunciar por aquela pequena comunidade a série de evangelismo que ele estava fazendo. E então a série começou a acontecer. E quando ela começou a acontecer, um dia, alguém convidou 2 jovens que trabalhavam ali pela roça. Convidou esses jovens e um dos jovens disse assim, eu não vou, porque eu não acredito muito nesse negócio de Deus, eu era meio descrente. Mas com a insistência, e o amigo também foi, eles decidiram ir aquela noite. Eles disseram, vamos lá ver o que está acontecendo. Antigamente, era o atrativo, né, da comunidade, era aquilo. Eles foram lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles entraram, a tenda estava lotada. E eles entraram, chegaram meio atrasados, né? Entraram, não tinha lugar, eles disseram, não tem lugar, vamos embora. Eles estavam indo embora. E quando eles estavam indo embora, um diácono pegou e disse, ô guris, não, venham cá, eu vou arranjar um lugar para vocês. E então eles voltaram, o diácono arranjou umas cadeirinhas, eles sentaram. E ele começou a assistir e gostou da pregação que o Mordecai Ham fez. E ele voltou na noite seguinte, e voltou na outra, até que ele atendeu os apelos e ele decidiu aceitar Jesus naquela série de conferências. E esse pastor, que talvez você nunca tenha ouvido falar, pregou e converteu
através do poder do Espírito, vivendo pelo seu propósito, naquela noite, aquele jovem chamado Billy Graham. Billy Graham é um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Para você ter uma ideia, ele pregou para mais de 215 milhões de pessoas presencialmente, em mais de 185 países. Fora os seus conteúdos, fora a televisão, o rádio, que era aquilo que mais bombava, digamos assim, na sua época. E você provavelmente já ouviu falar de Billy Graham, porque ele é um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Ele conheceu presidentes, ele foi na Casa Branca, ele alcançou muita gente para Jesus. E eu pergunto para você, se aquele senhor chamado Mordecai Ham não tivesse decidido viver pelo propósito que Deus tinha para ele, de ir para uma cidadezinha no interior, onde não ia ter mídia, onde não ia ter filmagem, onde não ia ter nada, apenas pessoas sedentas da palavra, se ele não tivesse vivido o propósito que Deus tinha para ele, quantas pessoas não teriam ouvido o evangelho através da vida daquele menino que se converteu naquela noite de conferências? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Propósito não é status. Propósito é fidelidade no pouco e coragem para entregar. Se você quer viver teu propósito, se você quer viver pelo propósito que Deus tem para você, faça isso. Não se preocupe com status. Esse filme que a gente vive, a gente não é o personagem principal. O personagem principal é Jesus. Nós somos apenas figurantes. E talvez a cena que a gente tem é alguns segundos lá no fundo, sentado na mesa. E o que a gente tem que fazer naquele segundo, que é o que a gente vai ter, é o nosso melhor. Porque o figurante, se ele fizer tudo certo, ele não é percebido. Já reparou isso? Agora, se quando a câmera estiver passando, ele derruba o prato no chão, aí já estraga toda a cena. O personagem principal dessa história é Jesus. E ele nos chama para nós cumprirmos o nosso papel em anunciar o amor de Jesus a todo mundo. E isso, na grande maioria das vezes, não vem com status, mas vem primeiro através da fidelidade, através de um relacionamento com Cristo. E Deus está te chamando para isso. Eu não quero de maneira nenhuma que você saia daqui nessa noite pensando que Deus não tem um propósito para você, ou que o que você tem é muito pouco para Deus fazer muito. Não, de maneira nenhuma. Entenda que o que você tem, o que Deus te deu, se você entregar através de uma vida de fidelidade, você entregar isso nas mãos de Deus, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida, amém? E isso às vezes, na maioria das vezes, não é status, mas é paz, é certeza de viver pelo propósito que Deus tem para você. No Ministério Jovem, a gente tem um propósito, e o propósito diz assim: os jovens pelos jovens, os jovens e os jovens pelos seus. É isso que Deus te desafia a viver. Deus te desafia a viver por quem está do teu lado aí. Talvez tem gente que está aqui do teu lado, um amigo, uma amiga, um familiar, que talvez está vivendo uma luta que você não sabe. E Deus está desafiando você hoje a abraçar essa pessoa e dizer assim: meu amigo, minha amiga, eu estou aqui por você. Deus me enviou para cuidar de você e para você cuidar de mim também. Porque o meu propósito é viver por você e estar aqui para te abraçar, se for necessário nesse momento. Para puxar a orelha, se for necessário nesse momento também, dizer assim: volta para Jesus, porque aqui é teu lugar. Deus te chamou para viver por essa igreja. E quando eu falo igreja, não são essas paredes que estão aqui, mas são essas pessoas que estão aqui ao teu redor. Deus te colocou em um corpo, em uma igreja, para você
ser mais completo. E Deus te chama para você viver pregando e anunciando a transformação da tua vida a todos os teus semelhantes. Qual é o teu propósito? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus te trouxe aqui por um objetivo que só você sabe agora. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu posso preparar com oração, mas quem vai falar o que você precisa ouvir nessa noite é o Espírito Santo que está falando ao teu coração agora. E você sabe o que Ele está falando. Se você abrir o teu coração nesse momento de estudo da palavra, você sabe, o Espírito Santo já falou no teu coração, Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, talvez você está vivendo sem propósito. Talvez está difícil de levantar de manhã cedo, porque você não está vivendo o propósito que eu tenho para você. Para de correr atrás do vento, para de correr atrás de coisas que não valem nada. Viva por um propósito que vai fazer você largar tudo e ao mesmo tempo ganhar tudo, que é o reino de Deus na tua vida. Talvez Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu te trouxe aqui hoje porque você precisa voltar para Jesus. Para de se afastar de Jesus, para de resistir. Eu tenho a melhor vida que você jamais vai viver em qualquer outro lugar, porque eu tenho um propósito para ti, uma razão de existir, eu tenho um sonho para a tua vida. Talvez Deus está te falando assim: minha filha, meu filho, chega de mornidão, né? Vamos parar de viver de aparência? Vamos parar de seguir só a cartilha? Talvez você está aqui e você pensa: poxa, faz tanto tempo que eu não vejo um milagre na minha vida, que eu não me sinto usado. E Deus está dizendo assim: minha filha, meu filho, vamos acordar para a vida espiritual, vamos acordar para o propósito que eu tenho para você. Eu não sei o que Deus está te chamando para viver nessa noite, mas eu sei que Ele está te chamando para viver pelo propósito que Ele tem para você. E se o inimigo te tentar pensar que é pouco demais, entenda que o pouco entregue nas mãos de Deus se transforma em muito, porque a multiplicação não vem do nosso poder. O que a gente tem que fazer é entregar, porque quem vai multiplicar é Jesus. Entrega o que você tem nas mãos de Deus, que Ele vai fazer coisas através de você e através dos teus dons e através do teu propósito que você jamais imaginou.